Este local já foi conhecido como o lugar onde Noé deixou sua arca. Um paraíso africano repleto de criaturas incríveis. Mas então veio a guerra, e um parque chamado Gorongosa ficou na mão de fogo. Apenas remanescentes fantasmas de sua vida animal sobreviveram. Mas agora, novos Noés e suas novas arcas estão brigando para trazer de volta os magníficos titãs de Gorongosa. Apenas eles poderão restaurar o Éden perdido da África. O Paraíso Perdido. Existe uma criatura-chave no coração do parque que conseguiu escapar dos horrores da Guerra Civil e está fazendo sua parte para evitar que este ecossistema entre em falência. Os crocodilos do Nilo às centenas vão para o paraíso seguro do Lago de Urema quando vêm os humanos. Lá podem ficar embaixo d'água durante horas. Um talento que, sem dúvida, os ajudou a evitar as armas dos soldados famintos. E aqui, eles podem saciar sua fome caçando sua presa principal, o bagre. Os crocodilos, ao comer os bagres vorazes, são na verdade uma bênção para o parque. Em outros lugares onde os crocodilos foram mortos, os bagres se multiplicaram fora de controle e destruíram ecossistemas inteiros. Outras populações de peixes desapareceram, e as aves que se alimentavam delas foram as seguintes a desaparecer. As fezes das aves que fertilizavam a água desapareceram, mas os crocodilos de Gorongosa evitam que esta espiral da morte ambiental ocorra. Os outros grandes mantenedores do lago, os hipopótamos, ainda são poucos demais para ajudar a trazer o parque à sua antiga grandiosidade. Eles também terão de ser importados da África do Sul. Mas, por enquanto, são os elefantes que estão na mente da equipe de Gorongosa. Eles chegaram do Parque Nacional de Kruger, na África do Sul. Ao contrário de Gorongosa, que tem pouquíssimos elefantes, Kruger tem demais. A população subiu de 8.000 para 13.000 em apenas 13 anos. A perseguição começa. O alvo, elefantes machos. Os machos são solitários, exceto quando estão acasalando. As fêmeas são tão ligadas à sua família que não sobreviveriam entre estranhos. Agora, a equipe de terra espera até que o sedativo faça efeito. É um macho grande, está no auge da sua vida e demorando para cair. 12 minutos e contando. Após 20 minutos, a equipe de terra se move depressa. O elefante está ajoelhado. Nesta posição, com todo o peso sobre os pulmões, ele pode sufocar. De lado, o elefante está seguro.
mas a equipe precisa trabalhar depressa. Quanto mais tempo ele ficar imobilizado, maior o risco de complicações fatais. A tromba de um elefante sedado fica flácida. Para evitar sufocar, eles certificam-se de mantê-la aberta. Ele é enorme, mais de 3 metros até os ombros. Cada presa tem mais de 1 metro de comprimento. Ele tem mais ou menos 40 anos e pesa cerca de 6.500 quilos. Os elefantes geralmente vivem até os 60 anos. A equipe de captura coloca um colar rastreado por satélite no animal. Isso garantirá o acompanhamento dos passos do elefante em Gorongosa. O código do colar é G5 e este será o novo nome do elefante. G5 recebe um antídoto contra a droga sedativa. We're just giving the antidote, getting his eye open, and ready to go. Eles precisam que o animal fique em pé para fazer a longa viagem até Gorongosa. Do contrário, ele poderá se machucar sob seu próprio peso. Put in your legs. Put in your legs. Come on. Put in those legs. Come now. 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 Okay. Bye. Carlos precisa dar a G5 um tranquilizante para minimizar o estresse da viagem e evitar qualquer ira por parte do animal durante a jornada. No total, a equipe de Gorongosa capturou 6 elefantes machos no Kruger. Foi um longo dia. Eles estão exaustos e ansiosos sobre o que o futuro reserva. À sua frente está uma das mais longas jornadas de recolocação de elefantes por terra já empreendidas. A equipe e sua preciosa carga terão uma viagem de 1.300 quilômetros pela frente. Da África do Sul, através da fronteira por Moçambique, até o Parque Nacional de Gorongosa. À medida que a caravana atravessa a noite africana, a grande planície de Gorongosa parece um tanto audaciosa. Por enquanto. Enquanto Gorongosa espera seus novos elefantes, a estação da seca se estabelece. Os rios evaporam sob o calor escaldante. Para os crocodilos, os grandes sobreviventes, isso pode significar algumas adições ao menu. Os javalis e os babuínos tomaram conta do parque na ausência de um grande número de leões e de outros grandes predadores. Com a água como prêmio, eles são atraídos às margens minguantes, agora cheias de crocodilos escondidos sob a vegetação. Como caçadores de javalis, os crocodilos não substituem os grandes felinos. Eles ainda fazem sua parte, mantendo a população de bagres sob controle.
Pegar um bagre é uma coisa. Mantê-lo entre as mandíbulas é outra. Quando não estão caçando, crocodilos de todos os tamanhos vão para seu banho de sol. Existe uma ordem social aqui e um espécime monstruoso pega o melhor posto. Eles mostram seus dentes impressionantes, mas geralmente se toleram. Nos rios cada vez mais rasos, longe do lago, os ânimos estão exaltados. Está na hora de as fêmeas chocarem seus ovos e a competição pelos melhores lugares para os ninhos se intensifica. Depois que põem seus ovos, as fêmeas ficam de guarda durante 2 meses, esperando que os filhotes nasçam. Eles serão a próxima geração de mantenedores do lago. Para os mantenedores humanos de Gorongosa, a emoção só aumenta. A entrega pela qual eles têm esperado finalmente chega. 30 horas depois de deixar Kruger, os caminhões com os elefantes de lá chegam ao parque. Come to my side. Parabéns, conseguiram. Obrigado. Conseguiram dormir um pouco? Só 1 hora. 1 hora em 2 dias. O empresário americano Greg Carr dá as boas-vindas à equipe. Que bom vê-los, parabéns, conseguiram. Através de sua fundação sem fins lucrativos, Carr se comprometeu a ajudar a fundar e gerenciar a restauração de Gorongosa durante 20 anos. Onde outros viam lá apenas uma situação sem esperança, Carr viu uma oportunidade. Ele cresceu perto do Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, um Éden antigamente tão devastado quanto este. O que muita gente não percebe é que quando Yellowstone foi transformado em Parque Nacional no final do século XIX, quase não havia animais lá. Eles haviam sido dizimados e Yellowstone não era o lugar magnífico e cheio de vida que é hoje. As lições aprendidas com Yellowstone ajudaram a formar um modelo para Gorongosa, a construção de uma base herbívora através da reintrodução de animais e de uma vigorosa proteção contra a caça ilegal e trazer os predadores de volta. Um G5 Grog dá o primeiro passo em um novo mundo. Hello, boy. Oscar! Carro! Olha pra isso. Estão a ver? Aquilo que eu estou a dizer. Não há problema, não há problema. Não querem ouvir, pá. Tá bom, tá bom. Tá bom. Time is going. O elefante precisa aprender a percorrer uma paisagem completamente diferente. Ele começa a explorar e a experimentar seu novo lar. G5 e os outros machos são as forças especiais da conservação daqui. Sendo os primeiros a chegar, podem comer trechos enormes de árvores e arbustos e revitalizar as vastas savanas de Gorongosa, preparando o terreno para que milhares de outros animais floresçam.
À medida que novos elefantes começam a explorar Gorongosa, as esperanças e preocupações da equipe de conservação os acompanham. Uma das maiores preocupações é que os elefantes saiam do parque, que não tem cercas como o parque de onde eles vieram. Ao sul, apenas um rio raso separa os elefantes de fazendas e vilarejos. À medida que Carlos e sua equipe patrulham o rio à procura de elefantes encalhados, também ficam de olho nos crocodilos. Todos os anos, pessoas desaparecem nessas margens e os moradores dos vilarejos exigem que os crocodilos sejam tirados daqui. Por enquanto, os humanos não têm nada a temer desses crocodilos. Mães vigilantes estão de guarda. As margens arenosas de Gorongosa fornecem locais perfeitos para ninhos. Esta fêmea provavelmente usou este local durante toda a sua vida. Do frescor do rio, ela observa, alerta a qualquer ladrão de ninhos. Um lagarto monitor do Nilo está caçando. Sua língua rápida sente o ar, procurando o odor de ovos de crocodilo enterrados na areia. O lagarto chega perto demais e ela muda para modo de batalha. Ele descobre o ninho e começa a cavar. Destemido, o lagarto busca mais um ninho. Logo encontra um desprotegido. Mais da metade de todos os ovos de crocodilos é perdida, muitos através da garganta desses astuciosos predadores. Tarde demais, a mãe chega e vê suas esperanças perdidas. Os que não podem fugir terão de se limitar a cavar. Os crocodilos se enterram na lama e ficam num tipo de animação suspensa, num esforço de sobreviver à seca. Os bagres cavam também. No horizonte, aparece o pior sinal de todos: fumaça. Todos os anos, as queimadas fazem centenas de vítimas entre a vida animal do parque. Mas este ano, elas trarão mais sofrimento do que o normal. Sem os grandes vegetarianos para comer a grama, o parque parece um isqueiro. Os incêndios correm fora de controle. O policial florestal Justino Devane e sua equipe estão em alerta 24 horas contra um inimigo tão tenaz. Eles enfrentam uma tarefa aparentemente impossível. A mangueira vai queimar no chão, pô. A equipe derrota este incêndio. Mas eles sabem que é só uma questão de horas antes de receberem outro chamado.
Assustados com os incêndios, os elefantes fogem do parque. Entre eles está G5, o enorme macho de 40 anos recém-chegado da África do Sul. Quando os incêndios ficaram realmente sérios, em um dia, G5 andou 20 quilômetros rumo ao sul. Está claro que ele estava fugindo do fogo. A vida de G5 e dos moradores dos vilarejos em seu caminho agora está em perigo. Aqui, assim como na maioria dos parques em toda a África, a colisão de pessoas e elefantes pode trazer trágicos resultados. A equipe de Gorongosa precisa encontrar G5 o mais depressa possível e de alguma forma trazê-lo de volta. Os elefantes podem cobrir mais de 80 quilômetros em um único dia. Cada hora que passa leva G5 cada vez mais para longe da segurança de Gorongosa e cada vez mais para perto de um fim possivelmente violento. A equipe finalmente o localiza. Os moradores estão aterrorizados pela presença do gigante no meio deles, e as autoridades locais dizem que irão atirar no animal a menos que ele seja tirado de lá. A sobrevivência de G5 depende de a equipe levá-lo de volta ao parque. A equipe de Gorongosa não tem escolha. Eles imobilizam G5 apesar dos riscos. Depois de 10 dias fugindo, ele provavelmente está exausto e estressado ao limite. As drogas poderão matá-lo. Eles tentam mantê-lo refrescado. A imobilização pode retardar a habilidade de um elefante de regular sua temperatura corporal. A jornada para casa começa bem. Mas após 2 horas na estrada, um problema. A respiração do G5 se torna ofegante. Pode ser um ataque do coração. Pode ser que o elefante esteja fraco ou estressado demais para tolerar as drogas. Qualquer que seja a razão, está claro que ele está perdendo a luta. Este, porém, era um risco que eles tinham de correr. Mas agora, um de seus imigrantes, trazidos com tanto custo, está morto. A operação de resgate se transforma numa procissão funerária. De volta ao parque, os policiais florestais removem as presas de G5 para impedir que os caçadores de marfim tentem encontrar sua sepultura. Ele recebe uma última saudação. Apesar da tragédia, Carlos Lopes Pereira ainda acredita que humanos e elefantes poderão conviver em Gorongosa. Para Carlos e sua equipe não há tempo para chorar. Já fazem planos para trazer os próximos vigilantes vitais de Gorongosa. Hipopótamos. O alívio para a seca, tão necessário, aparece no horizonte. Numa tarde, no final de dezembro, os céus começam a escurecer. Finalmente, as chuvas chegam. Os crocodilos saem de suas covas rasas.
A estação das chuvas durará 4 meses, inundando Gorongosa. Refrescada pelas chuvas, a região parece um Éden vivo outra vez. Nos ninhos nas margens, as chuvas dão início à chegada de uma nova geração de predadores de topo em Gorongosa. De dentro de seus ovos, abaixo das margens arenosas, os filhotes de crocodilo chamam pela mãe. Ela os guardou 24 horas por dia por mais de 2 meses. Agora está na hora de desenterrá-los. Cerca de 40 filhotes nascem. Usando um minúsculo dente na ponta do focinho, cada filhote cava através do ovo. Alguns precisam de uma ajudinha. E a mãe gentilmente rola os ovos que não se quebraram entre a língua e o céu da boca para rachá-los e libertar os filhotes. Uma bolsa especial no fundo da boca permite segurar 6 deles. Ela leva cada um deles para a água. Com o mais breve dos batismos, seu eterno laço com o rio é forjado. Seu destino e o destino de Gorongosa agora são inseparáveis. Logo, os filhotes serão pequenos e temíveis predadores caçando insetos com uma fome brutal. Mas o perigo está em toda parte. O insaciável bagre os persegue abaixo da superfície. As aves tentam pegá-los acima dela. A mãe tomará conta deles por algumas semanas. Mas, mesmo com sua proteção, apenas 1 ou 2 em todo o grupo chegarão à idade adulta. Este número, porém, será suficiente. Os crocodilos não são os únicos filhotes estreando no parque. Os caminhões chegam a Gorongosa trazendo uma carga muito incomum. É uma família de hipopótamos com um filhote. Esses animais são notoriamente difíceis de serem capturados e recolocados, mas são tão importantes à saúde do parque como os elefantes. As trilhas criadas por eles quando comem a vegetação criam canais, permitindo que a linha da vida de Gorongosa flua do Lago Urema às outras áreas do parque. Eles depositam valiosos nutrientes na água. Nutrientes que alimentarão os peixes e, por sua vez, alimentarão os crocodilos. Antigamente, a população de hipopótamos em Gorongosa era de mais de 3.500 animais, mas a guerra os reduziu a 100. Carlos Lopes Pereira quer que seu número chegue a pelo menos 500. Depois de completar com sucesso uma das recolocações mais longas por terra com elefantes, a equipe de Gorongosa agora completa a mais longa recolocação de hipopótamos por terra.
Os hipopótamos são uma das espécies animais mais perigosas da África e soltá-los perto das pessoas é arriscado. Os hipopótamos são animais imprevisíveis e não temos garantias de que eles irão para a água. A equipe levanta um curral para guiar os recém-chegados até o rio e para longe dos espectadores. Hamba, 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 hamba. Perfeito. Olha isso. Carlos acaba tendo uma boa surpresa. Ela está grávida. Ela tem um filhote pequeno e está grávida de outro. Será o primeiro filhote nascido em Gorongosa. Com novos grupos de hipopótamos e elefantes, as sementes da restauração em Gorongosa estão plantadas. E em alguns cantos do parque, pode-se ver o coração da antiga Gorongosa começando a bater outra vez, à medida que bandos de animais começam a se multiplicar. Grandes faixas de Gorongosa permanecem sendo um palco incrivelmente belo, mas vazio, esperando o retorno de seus outros astros. Agora, com a reintrodução e a vigorosa proteção dos bandos de herbívoros, alguns desses grandes ícones da África finalmente fazem seu retorno a Gorongosa. E um grande predador pode ser visto observando-os. Os leões de Gorongosa podem estar destreinados, mas caçar grandes animais está em seu sangue. Hoje há cerca de 30 leões no parque. É um número bem acima do número desses animais desde o final da guerra. Com as presas agora se multiplicando, os leões parecem estar fazendo o mesmo. Com o retorno de predadores, Gorongosa começa a se sentir completa outra vez. Mas seu futuro depende do bem-estar de uma última espécie: os humanos. Todas as manhãs, os moradores dos vilarejos atravessam o rio Pung para trabalhar no parque. Outros, porém, podem estar famintos, que são forçados a caçar os animais de Gorongosa. Para Greg Carr, garantir o futuro de Gorongosa significa não apenas salvar animais, mas também ajudar as pessoas. No plano de recuperação do parque, melhorar a vida das pessoas é muito importante para se obter sucesso. Então, escolas e clínicas de saúde aumentaram e a agricultura sustentável foi implantada. E agora, uma fábrica para processar e distribuir frutas cultivadas localmente está dando emprego a trabalhadores locais e trazendo renda aos agricultores. É um sonho termos alcançado o desenvolvimento humano e a proteção à biodiversidade ao mesmo tempo. Posso afirmar que tem um trabalho de verdade envolvido. Para Carlos Lopes Pereira, os riscos desse país, ferido pela guerra, não poderiam ser mais altos.
O destino das pessoas dessa região, desse bairro, desse país, está ligado ao destino desse parque. Se perdermos este parque, não apenas perderemos um belo lugar. Acho que as pessoas perderão sua alma. Gorongosa, antigamente um dos parques mais populares do mundo, poderá mais uma vez se tornar o motor de prosperidade de uma nação lutadora. Cada nova geração de criaturas daqui carrega consigo não apenas as esperanças dos mantenedores do parque e do povo de Moçambique, mas também as dos conservacionistas que estão enfrentando desafios para salvar ecossistemas danificados em todo o mundo. Porque se este Éden perdido puder ser chamado mais uma vez de o lugar onde Noé deixou sua arca, talvez nenhum espaço na Terra esteja além de nossas esperanças.